Saudações, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do seu Pitada do Girabola. Habemos campeone, habemos campeone, habemos campeone. Não foi o fumo branco que jorrou na capela do estádio do Dundo, mas sim o fumo tricolor que saiu pela chaminé do relvado do estádio do Dundo. O Petro de Luanda conquista assim o seu 19º caneco na história do futebol nacional e o seu segundo tetracampeonato. Um parto difícil que nasceu mesmo no último minuto, por Julinho, depois do livre cobrado, a fazer o golo que confirmou o 19º título para o Petro de Luanda. A formação tricolor continua assim a ser a equipa com mais canecos a nível do futebol nacional, fazendo assim o seu segundo tetracampeonato. Embora que um tetra que pode-se, portanto, que na época em que conquistou o tetracampeonato foi até ao penta, ou seja, 86, 87, 88, 89, mas em 90 voltou a vencer, daí que o Petro consegue o seu segundo tetracampeonato. Para já, é a equipa com mais campeonatos a nível do futebol nacional. 19 com mais tetracampeonatos, 2. O seu rival, o 1º de agosto, conseguiu um único tetracampeonato na sua história. Portanto, na época de 2016, 2017, 18, 19, 20, portanto, por altura do Girabola Zap. Ora bem, vamos então para as notas máximas desta jornada, mas antes não se esqueça de comentar, partilhar as nossas páginas, as nossas redes sociais, deixe o seu like, deixe o seu comentário e faça-nos crescer. Vamos ir então para as notas máximas desta jornada. O Petro que venceu no Dundo por 1-0 e assim selou a história do Campeonato Nacional de Futebol da Primeira Divisão com 65 pontos. No outro jogo que também estava em disputa a luta direta pelo título, o 1º de agosto facilitou a vida ao Petro de Luanda com empate a 0 bolas diante da equipa do Ilhéte de Benguela no seu estádio no Fran Sandalo. O Ilhéte de Benguela que assim somou 60 pontos contra 65 do Petro de Luanda quando estamos a uma jornada de terminar. Notas também nesta jornada, sem esquecer a luta pela fuga à despromoção. A equipa do Isaac de Benguela que nesta jornada jogou, portanto, diante do Luanda City num confronto direto. E Luanda City parece que buscou uma alfada de ar fresco, buscou uma lufada de ar fresco para poder respirar, precisando agora de apenas um ponto para garantir automaticamente a permanência no Girabola. As contas agora, o título resolvido, o segundo lugar também resolvido, a terceira posição idem, ficam agora para a luta pela fuga à despromoção, onde o Luanda City vai precisar apenas de um ponto, enquanto que as formações do Santa Rita de Cássia e também a formação de Escolinha Isaac de Benguela terão de fazer pela vida já na próxima jornada. Vamos aqui rapidamente olhar para os resultados desta jornada. Aqui as notas máximas para as vitórias do 1º de agosto, frente, ou seja, para o empate a 0 bolas entre o 1º de agosto e o Ilhéte de Benguela, e sem sombra de dúvidas a vitória do Petro de Luanda frente à formação do Sagrada Esperança em pleno estádio do Dundo. A terceira foi de vez. O Petro de Luanda, que já por 2 ocasiões perdeu no confronto direto frente ao Sagrada Esperança na luta pelo título. Desta vez, o Petro conseguiu ir ao Dundo e festejou o título de campeão nacional. Vamos então aqui olhar, como estamos a fazer referência aos resultados desta jornada. A classificação, o Petro de Luanda, já campeão a uma jornada do fim, portanto tem 65 pontos.
Na segunda posição, o Ilhéte, que automaticamente garante passagem às Afrotaças. O 1º de agosto fica na terceira posição e assim estão as outras equipas, conforme acompanhamos aqui na classificação. A próxima jornada, a última jornada, onde o interesse máximo será, sem sombra de dúvidas, a fuga pela despromoção, uma vez que na luta pelo título as contas já estão resolvidas. Petrocampeão, a equipa do Ilhéte fica na segunda posição, 1º de agosto em terceiro. Vamos ver como é que fica a ordem dos outros classificados. Eis o cartaz da jornada, como podem ver aí. Um destaque para o jogo de extremos, o Petro que vai receber a formação do Carmona do Ige, e o grande jogo entre 1º de agosto e Cabos Corp, entre as notas máximas da jornada. E aqui vamos ver também, segundo o cartaz, as equipas que lutam pela fuga à despromoção. Foi assim o nosso Pitada do Girabola. Um forte abraço, estamos juntos, boa semana!